Bem, amados, começamos uma série de mensagem alguns meses atrás, eu acho que é um mês e pouco atrás, né? Mais ou menos um mês e 15 dias atrás, falando sobre a questão da paternidade. Se você ler João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz assim, que todos quantos o receberam, está falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos também diz que a vontade de Deus é que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho. Então a proposta de Deus não é fazer de nós simplesmente seguidores. A proposta de Deus não é fazer de nós membros de uma igreja. A proposta do Senhor é nos fazer filhos onde somos semelhantes a Jesus Cristo. Então todo o seu relacionamento com Deus, o Pai, em Jesus Cristo ou por intermédio de Jesus Cristo, tem esse foco em nos tornar participantes da natureza divina, ou seja, sermos mais parecidos com Jesus, aprendermos a sermos filhos de Deus. Por que isso é importante? Porque a maioria de nós, às vezes treinamos as nossas vidas e treinamos o nosso cristianismo simplesmente para o que eu chamo de performance. A performance ela é importante, mas ela não é determinante. O que é determinante é a nossa filiação. A performance ela tem o seu espaço, mas o seu maior grau de importância na vida cristã está baseada na nossa filiação. E o que eu tenho percebido ao longo da minha caminhada é que muitos de nós não entendemos, sobre esta filiação. Na minha primeira mensagem, eu falei que toda filiação vem da nossa identificação com o Pai. Se você não entende o Pai, você não compreende o Pai, você não vai conseguir reproduzir o seu DNA de filho. Então, baseei minha mensagem em Lucas capítulo 15, onde nós estudamos ali o grande conflito que houve entre os dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo não entendeu o pai e desperdiçou todos os seus bens. O filho mais novo não entendeu o pai e acabou tendo uma vida de performance, podemos chamar de autopiedade, que se resignou em si mesmo e não desfrutou da casa do pai. Isso mostra uma realidade que Jesus quis usar em relação aos judeus, que eles haviam sido escolhidos como povo de propriedade exclusiva, onde eles iriam servir para as outras nações como modelo de nação sacerdotal, mas eles não souberam entender, eles tornaram o relacionamento com o seu Deus e o seu Pai, um relacionamento muito pesado, um relacionamento muito cheio de regras e normas e não de relacionamentos. Jesus então aplica esta mensagem para a nova aliança, dizendo que nós seríamos trazidos de novos a um relacionamento, não agora baseado em performance religiosa, mas em entender de fato o caráter do Pai e aprendendo a viver como filho. Estou dando essa pequena recapitulação para que você entenda onde você está inserido nesse contexto. Então, acredito eu que nós já temos crescido na revelação como Pai, e hoje eu quero focar a mensagem sobre aprendendo sobre a nossa filiação. Mas antes de falar sobre a filiação propriamente dito, eu quero falar a respeito do espírito de orfandade. Porque o que é o espírito de orfandade? Ele se baseia na falta de revelação da identidade como filho. João 12 diz, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós não entendemos o que é esta filiação, nós não entendemos o que significa ser parte da natureza divina, todas as nossas atitudes e sentimentos vão refletir outra coisa, senão esse relacionamento proposto por Deus. Eu falei na pregação passada, o quanto, por exemplo, a ausência do meu pai fez muita falta para mim. Falei que a minha relação com meu pai foi muito ausente. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 6 anos de idade, e eu fui ver meu pai só lá depois de muitos anos de vida. Faço 51 anos domingo que vem. Nesses 51 anos eu talvez vi meu pai umas 2, 3 vezes, e foi muito ruim para mim, porque eu acabei não entendendo o que é um conforto de um pai, o que é um carinho de um pai, o que é a disciplina de um pai, e acabei me tornando como uma alma
dada a mim mesmo. Consequentemente, eu fiz as besteiras que você possa imaginar, peguei caminhos que você possa imaginar, e foi muito ruim para a minha vida. Mas graças a Jesus, no final da vida do meu pai, ele faleceu ano passado, com um problema de Covid. Antes dele falecer, Deus me deu o privilégio de nós restaurarmos o nosso relacionamento. Não da minha parte, eu nunca neguei para ele relacionamento, mas ele mesmo tinha muita dificuldade de abrir o seu coração e receber-me como filho, porque ele achava que eu condenava ele pela ausência, pela distância. E eu falei, não, de forma nenhuma. O que passou, passou. O que não foi vivido, não foi vivido. Daqui adiante, vamos seguir e vamos construir a nossa vida. E foi muito bom, foram pouco tempo, foi mais ou menos aí uma história de uns 3 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos disso. E quando meu pai partiu, eu pude estar com a minha alma sarada, curada, eu pude estar com os meus sentimentos sem nenhuma condenação. Onde eu quero aplicar isso? Eu vi na minha própria vida o que significa você não entender, não ter, não desfrutar da companhia de um pai. E tem muita gente dentro da igreja que tem esse espírito de orfandade. E eu aqui quero aplicar à igreja, mas também pode ser aplicado nas famílias. Tem muitos filhos que não conseguem ter um bom relacionamento com seu pai e acabam desenvolvendo as características que nós vamos ver aqui, que eu chamo de espírito de orfandade. Então, o foco da minha mensagem é que você aprenda a ser filho, em primeiro lugar, detectando se por acaso você não está desenvolvendo o que nós chamamos de crise de orfandade. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre crise de orfandade é a sua falta de relacionamento como Deus, como Pai. Se você se relaciona com Deus muito na base só do serviço, se você se baseia com Deus muito na parte só da performance, isso pode afetar demais, mas demais, a sua intimidade com Ele. Por quê? Porque ninguém consegue ter uma alta performance todos os dias. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós nos cansamos, todos nós não conseguimos chegar ao ponto que gostaríamos de chegar. Eu não sei você, mas eu sempre acho que eu posso fazer mais, eu sempre acho que eu posso fazer melhor, eu sempre acho que eu posso, enfim, crescer na vida. E antes, como eu não tinha essa revelação de paternidade, como já falei, até pela ausência do meu pai biológico, eu tentava superar isso com performance. E quando eu não conseguia fazer as coisas, eu me sentia um lixo, eu me sentia assim não amado, eu me sentia assim uma pessoa sem o devido valor. E foi muito difícil para mim resolver essa questão, até que entrou no meu coração a revelação de que eu sou filho, e o filho, como diz Romanos, ele é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Isso não depende do meu esforço, isso depende da minha filiação. Isso não depende da minha justiça própria, isso depende da minha filiação. Isso não depende do que eu faço ou deixo de fazer, isso depende da minha filiação. Quando isso entrou no meu coração, que eu sou filho, não baseado na minha própria justiça, que eu sou filho, não baseado na minha própria performance, o meu relacionamento com Deus, ele mudou completamente. Ou seja, agora a minha linguagem de serviço não se baseava mais na questão da aceitação, mas da adoração. Isso inverteu completamente. Ou seja, eu não estava mais servindo a Deus como sinônimo de aceitação, eu estava servindo Ele como uma demonstração de que havia recebido a revelação paternal, de que havia recebido o entendimento da reconciliação, e agora, com uma linguagem de amor, com uma linguagem de entrega, eu estava fazendo o que estava fazendo. Eu acho que alguns de vocês vão se identificar com o que eu estou falando. Quando a gente vem da pobreza, quando a gente vem de um mundo onde a gente não teve muita oportunidade, é aquela velha história, a gente começa a lutar pela vida e começa a querer progredir na vida. Então, aquilo que você faz
começa a se tornar quase que um ídolo, aquilo começa a se tornar a fonte da sua energia, porque você quer mostrar para a sociedade que você é capaz, você quer mostrar para as pessoas que você está prosperando, você quer mostrar, então a sua realização da vida não está mais no ser, mas está no ter. Então a grande característica da orfandade, ela se baseia nisso. Pastor, então o que você quer ensinar com isso? Quero ensinar o seguinte: independente do que você faça, isso nunca afeta o seu DNA em Deus. Você é, e por você faz. Não é pelo que você faz que você é. Nós percebemos isso claramente nos 2 filhos, né? Um filho não tinha interesse mais de ficar em casa, saiu. O outro que ficou em casa, ele também não tinha relacionamento com o pai. Então nós vemos um filho no mundo e outro filho dentro de casa, mais distante do amor do pai. E às vezes nós, como cristãos que estamos aqui dentro da igreja, no sentido de prédio, congregando, condenamos aquele camarada que está lá fora. Pô, mas o cara está bebendo, o cara está fumando, o cara está adulterando, o cara está mentindo, o cara está se prostituindo, o cara está fazendo tantas coisas erradas, mas eu estou aqui dentro e tal. Mas você pode estar aqui dentro com o mesmo espírito de orfandade. Você pode estar aqui dentro com a mesma falta de relacionamento com Deus, tentando provar o seu valor pela sua performance, tentando provar a sua filiação e a sua aceitação por aquilo que você faz. E ambos estão errados. Ambos estão no caminho da orfandade. Então, independente de onde você está, acorde e diga: opa, espera um pouquinho, não é esse o sentimento de Deus para comigo. Não é esta a vontade de Deus para a minha vida. Eu sou aceito mediante um sacrifício que não foi feito por minha própria justiça. Eu sou aceito mediante o amor de Deus que se revelou a mim na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou aceito mediante a reconciliação proposta pelo Senhor, e isso não parte da minha própria justiça. Você está aqui comigo? Pode dizer amém? Glória a Deus. Então isso é uma característica da orfandade. A segunda característica é que eles não sabiam desfrutar da herança. O que diz Romanos? Romanos diz que se nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, essa herança nos assiste. O filho mais velho estava no campo. Lembra que ele reclamou para o pai em Lucas capítulo 15, dizendo: pai, você nunca me deu um novilho cevado. Pai, você nunca fez nada por mim. O pai falou: mas espera um pouquinho, tudo que é meu é teu. Tudo que estava aqui estava à sua disposição. Em outras palavras, por que você não desfrutou? O filho mais novo, da mesma forma, não soube desfrutar, porque ele pegou tudo que tinha e desperdiçou, sem construir com aquilo que ele tinha nas suas mãos, sem abençoar outras vidas, sem construir para a glória, de Deus. Então, de um lado estava um que tinha e não desfrutava, de outro lado estava aquele que sabia o que tinha, mas não sabia construir com o que tinha. É uma das características do espírito de orfandade. Então nós precisamos acordar para isso. Se por acaso isso tem afetado você, acorde, meu irmão, porque essa não é a proposta de Deus para a sua vida. Outra coisa, a gente percebe que as pessoas que têm um espírito de orfandade têm muita dificuldade com o perdão, em todos os sentidos. O perdão no que diz respeito a si, o perdão que diz respeito ao próximo, o perdão recebido de Deus, o perdão recebido dos irmãos e das pessoas da sociedade. A gente percebe, por exemplo, que o mais novo, quando ele caiu em si, porque ele não tinha nem o que comer, inclusive ele quis comer as alfarrobas dos porcos e não deram para ele, ele falou assim: voltarei para a casa do meu pai, presta atenção, voltarei para a casa do meu pai e serei tratado como um dos seus trabalhadores ou dos seus serventes, porque não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O que está indicando isso? Uma pessoa que não consegue receber o perdão. Uma pessoa que não consegue entrar na dimensão do amor do pai para si mesmo. Fica imaginando numa linguagem natural, uma linguagem sua com o seu filho. Seu filho errou, fez uma coisa que não devia e tal, ele chega para você: pai, eu sei, eu vou receber o seu perdão, mas de uma forma assim, eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Como que você se sentiria ouvindo um filho seu falando isso? Assim,
Primeiro você questionaria você, mas será que eu estou sendo muito radical com meu filho? Será que eu estou sendo muito pesado com ele na cobrança? Será que eu estou sendo muito austero? Depois você dizer, mas acho que meu filho não entende que o meu amor por ele. Meu amor nunca está em pauta. O meu amor nunca está em xeque. O amor de Deus, irmãos, nunca vai ser colocado numa parede. Ou você me ama ou você me odeia. Ou você me tem ou você não me tem. Não, não existe isso na linguagem de Deus. O amor de Deus nunca nos levará a esse tipo de decisão. Deus, Ele nos ama e ponto final. Mas uma pessoa com espírito de orfandade, ela não consegue receber esse nível de perdão. Ela não consegue entrar nessa relação amorosa com o seu pai. Ela não consegue olhar para os olhos do seu pai, saber que o pai reconhece o erro que ela cometeu, saber que o pai sabe das consequências que esses erros levaram sobre, ou que acometeram essa pessoa, mas mesmo assim o pai olhar com amor paternal e dizer, não, você é meu filho e ponto final. Porque é isso que nós vimos no pai. E eu falei bastante sobre isso na primeira mensagem. O pai não teve dificuldade nenhuma de ser pai, mas o filho teve dificuldade de comportamento, de filiação depois do seu erro. Então, geralmente, uma pessoa com espírito de orfandade, ele tem dificuldade de receber e também tem dificuldade para dar. Você vê isso na característica do irmão mais velho. O irmão mais velho, quando viu o pai fazendo uma festa, matando um novilho cevado e fazendo algo para aquele menino, ele falou assim, não, não é justo isso. Porque a linguagem aqui do espírito de orfandade, na questão de saber dar perdão, é o quê? Não é a linguagem da restauração, mas é a linguagem da punição. Você lembra o que o filho mais velho falou? Esse seu filho desperdiçou tudo que tinha. Esse seu filho fez a bobagem que fez, e agora ele vem e você restaura ele a posição? Não, em outras palavras, isso não é justo. Isso não é correto. Para ele a punição era o correto. O que ele está querendo dizer? Eu não sei dar perdão para as pessoas. Eu não sei andar com as pessoas, entendendo que elas são falhas, entendendo que elas podem errar, entender que elas podem se desviar do processo, mas mesmo assim elas conseguem ser amadas. Porque o problema estava não externo, o problema estava dentro do coração. O próprio filho mais velho estava onde? Estava lá no campo. Não estava nem um pouquinho preocupado em desfrutar da casa do pai. Não estava nem um pouquinho preocupado em desfrutar do carinho e da comunhão do pai. Então nós temos que parar para pensar sobre, será que nós não estamos mesmo dentro da igreja, mesmo ouvindo pregações, mesmo congregando numa igreja local, não estamos desenvolvendo características do espírito de orfandade, com dificuldades imensas de receber ou de dar perdão? Está aí uma pergunta, só para a sua análise, só para clarear a sua memória em relação a isso. Você percebe, por exemplo, também que ambos aqui, eles não sabiam desfrutar do amor do pai. Porque o que foi mais importante para o filho mais novo? As meretrizes, como o texto diz. O amor do pai, no coração dele, não era tão suficiente ao ponto de contê-lo, de não olhar para outro tipo de amor. O amor do pai não era tão suficiente no filho mais velho, que ele preferiu ser um workaholic, ou seja, um trabalhador compulsivo, do que desfrutar da casa do pai. Desfrutar do amor do pai, desfrutar do relacionamento do pai. Isso é outra característica do espírito de orfandade. Por exemplo, você sabia que tem muitos cristãos que eles oram porque eles têm que orar e não porque eles têm prazer em orar? Você sabia que tem muito cristão que jejua não porque eles têm prazer no jejum, mas porque eles têm o dever de jejuar? Sabia que tem muito cristão que ele vem à igreja porque ele tem o dever de vir à igreja, não porque ele tem o prazer de ir na igreja? Isso mostra o quê? O espírito de orfandade. Isso mostra que a sua relação com o seu pai não é uma relação profunda de dependência, de relacionamento onde há uma troca. Assim, uma performance. Então, se eu não orar, meu pai vai ficar bravo comigo. Não. Se você não orar, Deus vai continuar te amando, só que você vai perder muita coisa. Se você não jejuar, o amor de Deus também não vai esfriar por causa que você não está jejuando, só que você vai perder muita coisa. Se você deixar de congregar, o amor de Deus vai continuar te amando, só que você vai perder muitas coisas. Então, o espírito de orfandade, ele não consegue desfrutar do relacionamento, porque as suas concepções estão baseadas aonde? Na performance. Estão baseadas nele e não em quem o pai é. Então tente imaginar, irmão,
você tendo um pai, como, se você não se lembra, olha a primeira mensagem que eu falo muito isso, com todas as características que esse pai aqui mostrou, e você não desfrutando do colo do pai, não desfrutando da comunhão do pai, não desfrutando do amor do pai, espírito de orfandade. Porque a nossa relação com Deus, por mais que tenha o sacrifício vivo, como diz Romanos capítulo 12, por mais que tenha o sacrifício de louvor, como diz Hebreus capítulo 13, não é sacrificial, no sentido de que é penoso, é difícil. Não, a vida com Deus tem que ser uma vida prazerosa, tem que ser uma vida gostosa, porque nós estamos nos relacionando com o nosso Pai. Glória a Deus ou não? Está comigo aqui ou não? Glória a Deus. Então, eu quero pôr aqui um outro princípio, que ambos não sabiam desfrutar da casa do pai. O filho mais velho trocou o campo pela casa, e o filho mais novo trocou o mundo pela casa. Deixa eu fazer uma pergunta. A Bíblia fala que Deus não precisa de prédios, é verdade. Deus habita no nosso coração, nós somos hoje o santuário de Deus, a habitação do Deus vivo e poderoso. Mas existe um lugar onde nós como irmãos, nós como família de Deus nos reunimos, que é considerado a igreja local numa cidade. Nós temos prazer nisso, em nos reunir como família, em nos reunir como membros daqueles que um dia não éramos filhos, mas nos tornamos filhos mediante a fé. Então, a igreja é o lugar onde a família se reúne para estar em relação com o Pai, onde a família se reúne para estar em relacionamento com os seus irmãos. Então eu vou juntar esses últimos 2 pontos para a gente ir mais adiante. Então você percebe que ambos não tinham prazer na casa do pai, e ambos também não tinham prazer um no outro. Quando o filho mais velho foi para o campo, ele não se preocupou com o filho mais novo que estava perdido. Quando o filho mais novo foi para o mundo, ele não se preocupou com o filho mais velho que ficou em casa. Quando o filho mais novo voltou para casa, o filho mais novo voltou para casa, o filho mais velho quis julgá-lo, quis sentenciá-lo, e não se alegrou com a restauração do irmão. Isso mostra que a relação entre eles, de irmandade, e essa irmandade que vivia dentro de uma casa não era saudável, o espírito de orfandade. Como que a gente aplica isso para os nossos dias hoje? Gente, a gente sabe que esse prédio é só um prédio, isso aqui nos abriga do calor, da chuva, do frio, ele nos dá uma segurança para estarmos desfrutando da nossa fé de uma liberdade maior. Isso não salva ninguém, mas dentro deste ambiente, existe uma verdade sendo vivida, que é a nossa família espiritual, que é a nossa casa, onde nós temos os nossos irmãos na fé. Então, o espírito de orfandade, às vezes, ele invade o nosso coração quando nós não nos importamos em crescer como família, quando nós não nos importamos em nos relacionar como irmãos. Nós precisamos crescer nisso. Você vê que o pai começou a chamar a atenção do filho mais velho. Escuta aqui, meu filho, o seu irmão mais novo, ele estava perdido. O seu irmão mais novo foi achado. O seu irmão mais novo está sendo restaurado. E o pai teve que insistir com o mais velho para que ele pudesse entrar. Olha, você tem que se preocupar com essa questão de família. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre orfandade espiritual, orfandade cristã, é quando nós entramos na igreja, saímos da igreja, entramos nos cultos, saímos nos cultos, mas nós não geramos relacionamento. Nós não geramos esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a uma família, onde como família eu vou aprender a viver como filho de Deus, e sendo filho também tenho que aprender a respeitar, a amar os irmãos, ajudá-los nos seus erros, nas suas falhas, perdoá-los e serem perdoados. Então, há toda uma linguagem espiritual por trás dessa questão de filiação, que muitas vezes nós perdemos pela performance de ir ao culto, pela performance de estar numa reunião que dura lá 1h30, 2 horas. Irmãos, nós temos que acordar para isso, porque esta não é a vontade do Pai para a sua família, essa não é a vontade do Pai para a sua igreja. Há algo muito mais poderoso, algo muito mais extraordinário providenciado
pelo nosso Pai, para que a gente viva como família de Deus nesta localidade. Amém? Talvez as pessoas digam, pastor, mas eu não gosto desses relacionamentos, porque eu fico percebendo assim que as pessoas se metem muito na vida um do outro, esse negócio, eu prefiro ir na igreja e sair, eu vou no culto e vou embora, tudo muito rapidinho, está tudo bem, você tem seu direito, ninguém vai tirar o seu direito de escolher, mas como profeta, como pregador da verdade, como disse o Eric, a gente tem que falar a verdade, eu estou anunciando a vocês, quem está mais perdendo é você mesmo. Quem está deixando de desfrutar do melhor do que o Pai preparou é você mesmo, porque muito pouco, essa relação de culto e culto com Deus. Você tem que entender quem é o seu pai, como pai entender quem é a sua família, como família aprender a viver como família, construir como família, se alegrar como família, aprender a errar e acertar como família. E esta é a grande proposta. E às vezes nós trazemos aqui para essa estrutura, esse prédio onde nós consideramos chamado igreja, a nossa orfandade, porque carregamos isso já dos nossos pais biológicos, já carregamos isso das nossas famílias, nós já não temos vínculos emocionais com ninguém, nós já fomos abandonados desde a nossa infância, nós já fomos abandonados pela vida, já fomos maltratados pela vida, então é muito mais fácil eu ficar no meu mundo, eu ficar no meu universo e não querer me misturar. Mas eu provo para você, o dia que eu aprendi a me abrir, o dia que eu aprendi a ser curado, a minha vida mudou, como de água para o vinho. Eu quero desafiar você a crescer nisso, amém? Por que eu toquei essas características aqui? Apenas para você acordar, se por acaso essas coisas estão te acontecendo, não tome isso como condenação, mas tome isso como um alerta. Espera um pouquinho, eu estou desenvolvendo essa personalidade de orfandade, eu estou desenvolvendo essa síndrome de orfandade, e que eu não preciso, porque eu fui feito filho de Deus, então eu tenho e vou crescer na revelação do Pai, eu tenho e vou crescer na revelação da família desse Pai, e eu tenho e vou crescer, tenho o dever e vou crescer nesta revelação de viver para a glória do Pai, amém? Agora, outra questão, por que é importante você entender essa questão da orfandade? Te mostrei as características, agora eu quero te mostrar algumas consequências. O espírito de orfandade rouba-nos a inteligência. Eu costumo dizer que o espírito de orfandade gera em nós a imbecilidade. É uma palavra muito difícil, então vou usar a palavra ignorância, a palavra falta de entendimento. Pode observar que todo filho que não sabe quem é o pai, que não sabe viver como família, que desenvolve o espírito de orfandade, suas decisões nunca são assertivas. Você percebe que os dois filhos tomaram decisões erradíssimas e que afetaram negativamente as suas vidas. Porque uma das grandes características da filiação é você parar para ouvir, é você parar para receber conselho, é você parar para entender o coração do pai. E ambos aqueles filhos, nenhum deles parou para consultar o pai. Você vê o que o mais novo fez? Pai, me dá os meus bens e eu estou indo embora. Então ele já chegou com a resposta pronta. Já chegou assim, eu quero, acabou, tomei minha decisão. Eu te pergunto, era a decisão mais acertada? Não, com certeza não. Mas ele queria ouvir o pai? Não queria. O filho mais velho ficou lá no campo, trabalhando igual um louco. Ele perguntou para o pai se era aquela a vontade do pai? Não, simplesmente tomou sua decisão. Simplesmente tomou sua decisão. Como pastor há muitos anos, geralmente as pessoas chegam para você assim, pastor, eu vim aqui pedir a tua bênção, porque eu vou tomar determinada decisão. Eu falo assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, o que você entende sobre paternidade espiritual? Não, pastor, estou aqui, eu entendo, eu vim aqui tomar a tua bênção. Eu falo assim, irmão, espera um pouquinho, paternidade espiritual não é uma varinha de condão, onde você estende a varinha de condão, não, paternidade espiritual significa relacionamento. Já que você valoriza tanto a paternidade espiritual, sabe o que seria bom para você? Não obrigação, mas sim o que seria bom para você? Você ter construído essa decisão juntos. Pastor, pai, espiritual, seja lá, eu estou desejoso de tomar essa decisão. O que você entende? O que você pensa?
Qual que é o seu conselho para mim? Deixa eu te ouvir em relação a isso, porque é muito importante para a minha vida. Então, às vezes, né, a gente não constrói essa relação com os nossos pastores, a gente não constrói essa relação com os nossos líderes espirituais. E isso mostra que uma falha da nossa relação como família. Pastor, mas eu já sou um adulto, eu posso tomar decisões a hora que eu quiser. Lógico que você pode tomar. Quem é que está tirando a sua autonomia? Pelo contrário, nós queremos filhos autônomos. Mas a autonomia nunca vai mostrar independência. Independência não existe na Bíblia, irmãos. Independência torna a pessoa imbecil, como tornou esses 2 filhos imbecis. Nós precisamos entender que Deus, Ele fala que o homem que anda sozinho, ele é soberbo. A Bíblia fala que é melhor você estar andando em 2, porque se um cair, o outro levanta, se um esfriar, o outro aquece, e a corda de 3 dobras dificilmente se romperá. A Bíblia fala que um persegue 1000 e 2 persegue 10.000. A Bíblia mostra a sinergia, o poder que há na unidade e na questão paternal. Agora você me diz, pastor, e os abusos, e a minha liberdade? Eu sei que existem abusos, eu sei que gente fazendo coisa errada com o que é certo. Mas eu não vou pautar a minha vida pelas coisas erradas que os outros fizeram. Eu vou pautar a minha vida pelo que é certo. Pelo que é bíblico. Pelo que é bíblico. Pelo que a palavra de Deus nos ensina. Paulo estava com um conflito muito grande com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto achava que ela era madura o suficiente e podia viver pelas suas próprias forças. Lembra que Paulo falou lá, dizendo assim, oxalá que vocês reinassem, porque eu reinaria com vocês outros. Então assim, nós não queremos infantilizar os nossos irmãos, pelo contrário, nós queremos irmãos maduros. A proposta aqui, que eu trago para vocês é uma igreja saudável, uma igreja madura e comprometida com os valores do reino. Então nunca eu vou puxar vocês para a infantilização da fé. Pelo contrário, eu vou elevar vocês à maturidade da fé. E uma das questões que revela a maturidade é quando você não tem medo de expor a sua vida e as suas decisões a terceiros. Porque o medroso, o inseguro, a pessoa que tem um espírito de orfandade, ela não consegue entrar nesse nível. Ela tem muito medo da interferência, tem muito medo da opinião de terceiros. É importante você entender sobre isso. Foi o que aconteceu com os 2. Ambos tomaram decisões erradas, porque não souberam desfrutar e foram tomando decisões imbecis. A outra questão, você vê que afeta muito o ego. Você percebe que o filho mais novo disse assim, me dá o que é meu. Me dá o que é meu. Você vai perceber, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Quem já orou a oração do Pai Nosso aqui, diga amém. Você já percebeu que está no plural lá? Pai Nosso, não é Pai meu. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, não a mim, o teu reino. Seja feita a tua... Perdoa as nossas, não a minha. Está sempre no coletivo, mostrando, na própria oração do Pai Nosso, mostra o nosso pertencimento a uma família, mostra o nosso pertencimento a um pai, mostra a nossa pluralidade relacional na vida cristã. Mas quando a pessoa é afetada pelo espírito de orfandade, automaticamente o seu ego, ele é inflado. Agora ele olha a vida não mais de forma coletiva, ele olha a vida individualizada. O filho mais novo estava se lixando sobre o que aconteceria com as suas decisões. O filho mais velho também pouco se importou como as suas decisões afetariam os terceiros que estavam ao seu redor. E você pode observar que todo filho que não sabe ser filho, que desenvolve o que eu chamo síndrome de orfandade, ele se torna egoísta. Pode observar isso, egoísta nas suas decisões. Ele não toma decisões pautadas no nós, mas no eu. Ele não toma uma decisão pautada pela coletividade, mas pela individualidade. Já percebeu isso ou não? Então nós temos que entender que isso afeta, e afeta muito, demais, o progresso do reino, o avanço do que Deus tem providenciado para nós. Terceiro ponto aqui, afeta a submissão. Você percebe que ele foi para onde? Por que o texto fala que ele foi para uma terra distante? O que isso aqui indica para nós?
Eu quero estar o mais longe possível da sua interferência na minha vida. Eu quero estar o mais longe possível da sua influência na minha vida. Eu quero estar o mais longe possível para que você não me alcance. São as consequências. Você já percebeu que todas as vezes que nós queremos tomar uma atitude unilateral e não queremos respeitar as autoridades estabelecidas por Deus em nossas vidas, seja em qualquer nível, autoridade governamental, autoridade familiar, autoridade espiritual, a gente rompe com o padrão de submissão. Submissão nunca foi uma linguagem ruim, como algumas pessoas interpretam. Submissão é saudável, é protetiva, é divina, é algo que nós devemos aprender a desfrutar em nossas vidas. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, geralmente, as pessoas que têm o espírito de orfandade também têm dificuldade de se submeter. Muita dificuldade. Todas as pessoas que lá desde casa, não aprenderam a respeitar pai, não aprenderam a respeitar mãe, vão ter dificuldade com figuras de autoridade. E elas começam a trocar de igrejas como se trocam de camisa. Ela vai frequentando uma igreja, vai frequentando um grupo religioso, aí quando a coisa começa, o caldo começa a engrossar, ou seja, os relacionamentos começam a acontecer, as interferências começam a acontecer, a autoridade começa a ser estabelecida, ela rompe porque ela quer ser dona da sua própria vida. Ela vai para um lugar distante, onde ninguém conhece ela, e ela começa esse ciclo destrutivo da vida. São consequências. São consequências. E nós precisamos acordar para isso, para quebrar essa síndrome de orfandade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Está comigo aqui ou não? Quando estão entendendo, diga amém. Consequentemente, o que a gente percebe? Que a gente que tem ou as pessoas que têm essa síndrome de orfandade, elas começam a afetar o quê? Elas começam a ficar expostas ao mundo, né? E começam a gastar, perder aquilo que elas construíram na vida. É impressionante isso. Eu vi isso centenas de vezes sendo repetido. Você perde a sua relação familiar, perde a sua relação paternal, quebra com o princípio de autoridade e submissão. Quando você começa a menos perceber, você perde o que você construiu na sua vida. Foi o que aconteceu com o filho mais novo. Ele começou a perder tudo. Aquilo que ele chamava de liberdade, aquela distância que ele queria manter, para que ninguém interferisse na sua vida, parecia bom para ele, parecia agradável para ele, mas consequentemente, isso foi o caminho dele começar a perder. Ele só acordou quando não tinha mais nada. Isso aconteceu também com Adão e Eva, foi o mesmo caminho. A incredulidade entrou, quando a serpente falou, olha, não é bem assim que Deus disse. Então ela independentemente, por que independente? Deus visitava Adão e Eva uma vez por semana, não é verdade? Quem concorda, diga amém. Não, visitava eles a cada 15 dias então, é verdade ou mentira? Não, visitava eles quando? Todos os dias na viração da tarde. Qual era o problema de Eva ou de Adão esperar até a viração da tarde, gente? Pai, Deus, Senhor, sei lá como que eles chamavam Deus ali. Apareceu uma serpente maluca aqui, que eu nem sabia que falava, descobri agora que ela fala. Entendeu? E ele está falando assim que você é mentiroso. Está dizendo que você falou uma coisa, que na realidade você está me cerceando de uma liberdade que me assiste. Porque está dizendo que eu vou ser igual a você, e você não quer que eu seja igual a você, você está me poupando das coisas. E aí, o que eu faço? Acredito nela em você. Qual era o problema? Mas ela confundiu a autonomia com independência. Quem aqui é pai? Diga amém. Hoje é dia dos pais no Brasil, parabéns a todos nós, né? Aqui nos Estados Unidos a gente comemorou em junho passado. Mas todo pai, ele não quer que o filho seja dependente, quer que o filho seja o quê? Autônomo. Mas todo pai entende que a independência não existe. Todos nós somos dependentes um do outro, seja socialmente, seja em todo sentido, nós somos dependentes uns dos outros. A autonomia é uma coisa, a independência é outra. Então, nós precisamos crescer nessa maturidade aqui. Você começa a perder.
Escute bem. Porque essa quebra de vínculos, essa quebra de proteção que a filiação traz, ela te expõe aos perigos da vida, desnecessariamente. Te expõe aos perigos da vida desnecessariamente. Você acha que Deus não queria que Adão e Eva conhecessem o bem e o mal? Você acha que não? Eu acho que queria. Mas de que forma que Deus queria que Adão e Eva conhecessem o bem e o mal? Sem a experiência da maldade. Apenas com a consciência. Porque Deus conhece o mal. Você acha que Deus não sabe o mal? Quantos concordam comigo e entendem que Deus conhece o mal? Diga amém. Agora Deus experimentou o mal? Não. Deus não precisou experimentar o mal para saber o que era mal. Tudo que não se alinha ao caráter de Deus, tudo que não se alinha à vontade de Deus, é determinada por mal. Por isso que alguns teólogos dizem que Deus cria o mal. Então, na realidade, que Ele cria o mal pela maldade. Ou seja, tudo que não se enquadra a Deus, Ele é o aferidor. Tudo que não se alinha a Deus, se torna mal. E Deus queria trazer essa consciência para Adão e Eva. Mas como eles quebraram o vínculo de proteção, eles se expuseram ao mal voluntariamente e não tiveram a resistência suficiente para suportar. É impressionante como isso é repetido. Talvez, para alguns que estão me ouvindo, você olha na sua ótica, pessoal. Eu falo da minha ótica de pastor, que cuido de centenas de milhares de pessoas. Então eu vejo isso aqui repetidamente na vida das pessoas, repetidamente nas igrejas, repetidamente no coração dos líderes. Isso, por exemplo, casais brigam demais, principalmente as mulheres, que fazem parte daquele movimento que queimaram o sutiã e disseram, nós somos também tão capazes como vocês, como os homens, nós não devemos nada para você, porque ela entende a submissão de forma equivocada. Então, ao invés dela entender a submissão como proteção, ela entende como competição, aí fica um cabo de guerra dentro da casa e acaba destruindo tudo. O marido também não entende que é submissão e fica exigindo obediência para os próprios caprichos dele e vai uma desgraça toda. Então, essa falta de entendimento leva as pessoas a se exporem ao mal desnecessariamente. São consequências horríveis e acabam perdendo a sua herança. Então, eles perdem a herança porque não estão debaixo de proteção. Eu falo para os meus filhos, eu tenho uma brincadeira com eles assim, olha, vocês têm que estar, quando a gente anda em público, vocês têm que estar onde a minha mão alcança vocês. E se eu estou aqui, se vocês estão perto de mim, eu posso proteger vocês. Se vocês estão distantes da minha mão, como é que eu vou proteger vocês? Aí um dia me perguntou, graças a Deus eu tenho criado filhos, eu chamo questionadores do bem, vocês viram aqui já como que eles são, a cabecinha deles funciona. Eles perguntam, mas papai, e quando a gente estiver longe, por exemplo, na escola, e quando a gente estiver longe, passeando, brincando de futebol, sua mão alcança, você é o homem elástico? Eu falei assim, não sou um homem elástico. Aí eu falei assim, sabe o que nesse momento significa a minha mão? Os meus conselhos. Então, quando você estiver longe do papai, você não está vendo o papai, não está debaixo da mão do papai, você vai se proteger com os meus conselhos. Se algum amiguinho falar, vamos fazer aquilo, você vai lembrar o conselho do papai. Papai falou que isso é ruim. Então, se é ruim para o papai, é ruim para mim, eu não quero. Então, se alguém te falar, faça aquilo outro que é bom, papai falou que aquilo é mal. Então, se meu papai falou que é mal, aquilo é mal. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Aí eu ensinei para eles assim, enquanto vocês estiverem debaixo do conselho do Pai, enquanto vocês não quebrarem esse vínculo de submissão, vocês estão protegidos. E automaticamente a herança de vocês vai ser protegida. Mas se vocês não entenderem isso, acharem que vocês são donos do próprio nariz, e acharem que podem tomar decisões aleatórias, vivendo distante, quebrando esse princípio da proteção, vocês vão perder o que construíram na vida de vocês. Eles papai, gostei disso. Então, o conselho que dei para os meus filhos, cabe aqui para vocês também, em o nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Por 2 pontos finais aqui, eu quero terminar. Ele afeta a identidade. Porque o que aconteceu? O menino que saiu de casa, ele se agregou a quem? Aos cidadãos da cidade. Eu te pergunto,
Olha aqui para mim, quem é crente aqui, diga amém. Você foi chamado para se agregar aos cidadãos da cidade? Não confunda sentar com as prostitutas e fazer amizade com as prostitutas. Não confunda sentar com os alcoólatras e fazer amizade com os alcoólatras. Não confunda sentar com os pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Quando você, como Jesus fazia, quando ele sentava com uma pecadora, ao ponto de ele permitir que enxugasse os seus pés com os seus próprios cabelos, Jesus estava influenciando. Jesus não estava sendo influenciado. O texto está falando que ele se agregou, ou seja, ele tomou o costume daquelas pessoas para ele. Você vai perceber o texto, que o filho que saiu de casa, ele foi perdendo os hábitos da sua vida. Ele foi perdendo os bons costumes aprendidos, porque ele começou a assumir outros costumes agora de um povo que não era sua família, que um povo que não tinha o seu DNA, um povo que não tinha o que ele havia recebido. É impressionante como afeta o espírito de orfandade, ele vai afetando a identidade. E eu vou te dizer que eu vi isso dezenas de centenas de vezes. As pessoas que desviaram, elas vão para o mundo, e aí elas começam a aprontar as besteiras que, como o filho mais novo aprontou. Todas falaram para mim a mesma coisa. Eu estava lá fazendo o que estava fazendo, mas dentro de mim eu sabia, eu não nasci para isso. Porque eu vou fazer uma brincadeira e vou dizer uma verdade com essa brincadeira. Crente desviado não serve para nada. Porque está no mundo não está feliz. Está no mundo não serve para o diabo. Está para o mundo não serve para o mundo, porque tudo que ele faz afunda, igual Jonas. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? O crente desviado fica no limbo. Ele não é feliz com a vida, ele não é feliz com Deus, ele não é feliz no mundo, ele não é feliz para nada. Era a situação de que então ele vai perdendo a dignidade, ele vai se vendendo de forma muito barata. Ele vai abrindo mão da sua identidade de forma muito barata. Nós precisamos acordar para isso, meu irmão. Acordar, hoje de manhã eu preguei sobre isso, a cultura do reino. Nós como cristãos carregamos a cultura da casa do nosso Pai. Quem aqui está na casa do Pai? Diga amém. Há uma cultura que mostra a nossa dignidade. Então, por exemplo, quando um crente, aqui analisado na figura do filho mais novo, ele é convidado para se prostituir. Não, isso não faz parte da minha dignidade. Eu estou num nível muito maior do que esse daí, aleluia. Eu não aprendi esse hábito na casa do meu pai, glória a Deus. Não, eu vou para a bebedeira, eu vou para as baladas. Não, eu não preciso disso. Eu tenho uma alegria maior do que estas coisas. Eu tenho a casa do meu pai para viver, aleluia. Ele nunca vai vender a sua dignidade por nada, absolutamente por nada. Por que você vende a sua dignidade? Porque você perdeu a identidade. Perdeu a identidade de filho, perdeu o seu senso de valor, perdeu o preço pelo qual você foi comprado, perdeu o valor que você tem para o Pai. Então, quando você perde esse senso de valor, isso afeta a sua identidade de filho, e automaticamente você começa a perder a sua dignidade. Isso não é bom, isso são as coisas que nós precisamos acordar, para não entrarmos por este caminho. E você percebe que isso é recorrente. A história de Adão mostra isso. Quem foi Adão? Um homem que nasceu no paraíso. Mas ele perdeu a identidade, ele se vendeu muito barato. As consequências foi gerar uma família totalmente disfuncional, uma sociedade ao ponto que Deus não conseguiu mais conviver com ela e destruiu-as pelas águas do dilúvio. Essa degradação, a degradação da raça humana, ela vem pela falta de identidade, que afeta a dignidade. Então, não é só uma questão de prazer que o mundo dá, não é só uma questão de prazer, ilusório que o mundo oferece. Você tem que ir um pouco mais profundo. Você tem que olhar a sua identidade e dizer, opa, espera um pouquinho, eu não vou entrar por esse caminho, sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? Não entendi, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Aleluia! Aleluia, eu sei quem é meu Pai.
Eu sei o que o meu pai transferiu para mim como DNA. Eu sei o que o meu pai me deu por herança. Eu sei o que significa o relacionamento com meu pai. E eu não vou deixar isso por nada. Eu não vou deixar isso por ninguém. Eu não vou trocar isso por nada. Nada e mais nada e mais nada somado a tudo que este mundo tem para oferecer vai se comparar ao que eu tenho com o Pai, ao que eu sou no Pai, ao que eu posso no Pai, aleluia. Então essa identidade de filiação, ela não simplesmente tira o espírito de orfandade, mas ela faz você dizer: uau, eu sei para o que nasci, eu sei o valor que eu tenho. Pois eu vou entrar na próxima vez que eu pregar sobre isso, possivelmente na próxima semana, e eu vou explicar isso com maior clareza. Você foi chamado para ser filho. Você não foi chamado para ser um religioso. Você foi chamado para desenvolver um relacionamento, não para ter uma performance. Você foi chamado para entrar numa herança muito mais poderosa, muito mais valiosa, muito mais extraordinária do que qualquer outra que este mundo possa te oferecer. Não permita que esse espírito de orfandade entre no teu coração. Não permita que esse espírito de orfandade tome conta da sua consciência e embote, tirando a sua sobriedade, tirando o seu poder de decisão, tirando você do melhor que o Pai tem para te oferecer. Nesse dia, eu estou aqui para chamar os filhos, ao filho mais velho, dizendo: ei, a casa do Pai, tudo que tem nela é teu. Dizer ao filho mais novo: nada lá fora é tão importante, tão valioso, do que você tem na casa do Pai. O filho mais novo, eu estou para dizer para você: ei, esses prazeres são ilusórios. Geralmente eles duram 2 anos. Depois de 2 anos, o preço é caro demais. Aqueles que eram seus amigos, que te corromperam, você vai querer comer o mínimo que eles têm para te dar, e nem isso eles vão te dar. Não vale a pena. Não vale a pena. Há um amor, há uma graça, há um favor, há algo extraordinário esperando por você. E a minha oração é que você seja tocado pelo Espírito Santo de uma forma tão extraordinária hoje. Que você seja tomado de uma forma tão profunda hoje, como aquele filho mais novo foi tomado. Pequei contra os céus, pequei contra a terra, eu voltarei para a casa do meu Pai. Se talvez você, como eu, infelizmente sofreu essa ausência paternal biologicamente, saiba que o amor do teu Pai Celestial é muito maior do que a falta do amor do seu pai biológico. O amor de Deus, o Pai, pode suprir todas as carências, todas as faltas do pai biológico. Se você teve um pai biológico austero, severo, o amor do teu Pai, a compreensão do teu Pai Celestial é muito maior do que a severidade que você sofreu. Se a ausência do seu pai biológico foi tão severa, eu quero te dizer que o amor do seu Pai, a presença permanente dele, é maior do que tudo que você possa imaginar. Nada é maior do que o amor do seu Pai. Nada é maior do que esse direito que você recebeu de filho. Você tem que se alargar. Você tem que crescer por dentro. Você tem que abandonar essa justiça própria e se rasgar por inteiro diante do Senhor. Eu quero fazer um apelo hoje. Quero fazer um apelo muito sério hoje. Você que de alguma forma sente esse espírito de orfandade, não precisa ser em todos os aspectos, talvez em um só. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente comigo, porque eu sei a dor que você está sentindo. Eu não estou pregando algo que eu não vivi, em todos os sentidos, tanto da orfandade como da revelação do Pai sobre a minha vida.
E eu sei o dano que isso causou, mas eu também sei o benefício que foi me entender como filho e saber a minha herança que eu tenho em Deus o Pai. E eu tenho compaixão de você, eu tenho amor por você. Eu posso pregar essa mensagem por autoridade de revelação, ainda que eu preguei uma mensagem textual. É uma verdade que está repleta desde Gênesis até Apocalipse. Eu gostaria de orar por você. Se alguém por acaso sente-se assim, vem aqui. Você vai perceber que hoje, de alguma forma, isso vai começar a mudar a sua vida.